seguida passar para a professora Maria João Branco, uma professora da casa, que nos vai trazer uma apresentação mais prática, mais relacionada com a crítica textual em si, e que se intitula As Valências da Crítica Textual, um exemplo prático. Muito bem, muito obrigada, é exatamente isso. A ideia, quando foi pensado este ciclo de sessões neste seminário sobre investigar a Idade Média, foi precisamente tentar que cada uma das sessões pudesse ter uma componente mais teórica e uma componente mais prática, e julgo que toda a gente poderá questionar-se porque é que eu, que sou de História, venho falar de crítica textual. Venho falar de crítica textual como alguém que praticou e não como uma pessoa especialista em crítica textual, e não é sem algum frisson, como diria aqui o meu colega, que falo de crítica textual ao lado de pessoas que têm frequentado um seminário muito sério, que decorre há já vários anos, do professor Ives de Castro, na Faculdade de Letras, em que se faz um estudo verdadeiramente aprofundado e segundo as mais recentes teorias da crítica textual. Eu julgo que é importante falar-se de crítica textual. Eu faço, como vos disse, com base numa experiência pessoal, mas faço porque, e faço com muito gosto, porque eu acho que a crítica textual tem sido desvalorizada nos nossos dias. Eu frequentemente me questiono com os colegas das razões pelas quais os nossos alunos, especialmente em Portugal, parecem desinteressados pela filologia, parecem desinteressados pelo estudo dos textos, pela frequentação dos textos, não só em toda esta riqueza que acabámos de ver que eles têm, mas também da sua transmissão, dos seus contextos, da forma como nascem, no fundo aquilo que acabámos de ouvir o professor Carlos Carreto mencionar, e que é de uma riqueza extraordinária, e sobretudo é também um exercício mental, é uma disciplina mental para quem a pratica, que é útil não só para os estudos literários, mas como para qualquer tipo de estudo que nós façamos. Estes questionamentos que acabámos de ouvir, estes problemas que acabámos de ouvir em relação à frequentação dos textos, nomeadamente dos textos ficcionais, é expandível a todas as áreas do conhecimento, não só em Idade Média, mas a Idade Média é o que nos prende aqui e é aquilo que julgo que nos motiva a todos. A comunicação que eu hoje vos trago pretende apenas, temos só meia horita, mais coisa, menos coisa, dar conta, sobretudo àqueles que estão menos habituados a estas lides, e peço desculpa se vou repetir coisas que toda a gente sabe, das virtualidades de uma disciplina, entre aspas, que normalmente nos deveria parecer aborrecida, morosa, complicada, mas que na verdade, e quando olhamos mais de perto, se revela como uma extraordinária metodologia. Até tenho medo de chamar metodologia, mas também já lhe chamei disciplina. O problema das nossas escolhas de palavras é precisamente esta, mas, digamos, uma extraordinária forma de nos aproximarmos mais do que apenas dos textos, embora também dos textos, ou daquilo que pensamos que poderá ter sido o texto, nas nossas aproximações sucessivas àquilo que se pensa que poderá ter sido o texto original, e que afinal seria a razão primeira de embarcar num exercício de crítica textual, aquilo que acontece é que nos aproximamos, como eu estava a dizer, sobretudo, ou de uma forma muito marcante, da forma como os textos chegam até nós, das distorções, das adaptações que os séculos imprimiram, das razões para a sua circulação em determinadas rotas e não noutras, e das pistas que essa mesma circulação nos vão sugerir sobre as paisagens culturais do mundo em que estes homens se movimentam, que as ideias se movimentam, e do mundo em que estes textos tomam vida e ganham vida, não só naquilo que trazem, mas também naqueles a quem dizem algo. E reparem, para se copiar um manuscrito é preciso que se entenda que há um interesse e uma pertinência nessa cópia.
Nessas buscas por esses trios, é impossível não se deparar com os valores e com as mentalidades que enfermavam os horizontes dos copistas, dos que se encarregam da sua transmissão textual, das motivações para se pedir uma cópia, do desejo de possuir um exemplar de determinada obra, modesto ou de estadão, por assim dizer, das motivações dos encomendantes, de quem pede para copiar, evidentemente, de quem copia e de quem empresta para copiar, da descoberta da tradição de um texto à descoberta do universo cultural que o informou, vai um passo. Daí a necessidade, ou talvez a inevitabilidade de perceber a técnica de quem escreve, as letras, os suportes, os formatos, as palavras utilizadas, a mise-en-page como um espaço teatral de encenação da mensagem que se quer passar e o subjetivo de todos estes passos que cada testemunho do mesmo texto vai apresentar é apenas um outro passinho. Mas não se consegue fazer um processo sem ser sugado para o outro processo, e este é um mundo que eu acho pessoalmente que é fascinante e que julgo que todos concordarão que é, porque não se resume ou não se circunscreve ao trabalho com a transmissão textual. Abre basicamente a nossa relação com os textos que estamos a ver e com aquilo que eles nos dizem, não só do texto, mas de todo o ambiente em que eles vão proliferar, de uma forma que poucos outros exercícios nos abrem e também nos marca, ou passa a marcar, toda a abordagem que nós temos de outras fontes. E este é um exercício que não tem regresso para quem passa por ele depois um aforamento ou uma bula ou uma carta régia, também nos coloca problemas de tradição documental que eu acho que antes não se colocavam. As diferentes versões ou as lições no mesmo texto despertam-nos para o facto de que são copistas quem leva a cabo este trabalho e de que, como qualquer um de nós, os copistas medievais fazem erros quando copiam. Ainda agora podemos falar deles. Erros que são causados pela desatenção, pelo cansaço, pelo tédio, pela falta de luz, mas também erros que já não deveriam merecer esse designativo, porque já configuram alterações de textos, manipulações, cortes, omissões, adições. No fundo, uma distorção, diríamos nós, do texto recebido com intenções que apenas podemos suspeitar, mas que podem variar de forma muito reveladora, da mera troca de posição de certos passos, por parecer estilisticamente mais adequado, à intencional omissão de passos ou acréscimo de outros, por motivos de interesse político, religioso, às vezes pessoal, ou ainda de adequação de determinado trecho a um contexto particular, para que uma mensagem que já tem séculos continue a fazer sentido noutro local e noutra época completamente diferente. Erros ou desvios, para sermos mais corretos, podem ser da lavra dos copistas ou podem ser ordens recebidas por quem lhes encomenda a tarefa. Estou a pensar nos casos das histórias do Afonso X e das suas reformulações e das sucessivas alterações que têm encantado os filólogos e os historiadores de igual modo, porque efetivamente abrem essas perspectivas que precisamos de conseguir contextualizar o que está a ser feito em relação à matéria que nós vamos analisar. Este é um mundo, como vos disse, variado, rico, prenhe de significados, prenhe de intenções, mas que é preciso contextualizar, como acabei de dizer. Como acabámos de ouvir, um texto não é nunca apenas um texto. E, seja como for que nós trabalhemos em estudos medievais, todos os materiais a que nos dedicamos são textos artísticos, literários, notariais, cartográficos, arqueológicos. Por mais voltas que queiramos dar, a tradição documental e textual é algo sem a qual, nos dias que correm, nos arriscamos a perder o sentido do que vamos dizer, por falta de capacidade de percebermos a complexidade do ato que fica, assim, marcado num suporte exposto aos nossos olhos para a sua contextualização, da mais subjetiva à mais objetiva possível. Hoje queria, e
entro já em direto, como já disse, e porque sei que muitos dos membros da assistência não conhecem muito bem este mundo da crítica textual, queria fazer uma comunicação muito prática, em que brevemente vos expusesse técnicas, conceitos-chave que estão na base daquilo que hoje em dia se faz em termos de reconstituição da tradição de um texto e tentativa de chegada a textos críticos e apuramento dos potenciais textos primeiros, por assim dizer, para depois vos guiar por uma experiência própria, que se vão fartar de rir, porque eu fotografei os meus rascunhos do trabalho que fiz pelo De Correczione Rusticor e, portanto, verão que naqueles gloriosos anos 90 eu ainda nem sequer usava computador para fazer temas, e há coisas que realmente ainda ontem e anteontem me perguntava como é que eu teria conseguido fazer isto pelo computador, e nesse aspecto acho que vocês já devem saber, mas eu confesso que não saberia fazê-lo. Ora, este é o guião que eu trouxe para nos guiar, peço desculpa. A crítica textual no seu aspecto técnico, portanto, o ato da cópia e os erros, as fases da crítica textual, no fundo, a tentativa de reconstituição de um texto arquétipo, que é o mais complicado, e o aparato crítico, que acaba por ser o mais fácil, apesar de trazer problemas muito graves, e depois um breve percurso pela minha própria experiência. A Enciclopédia Britânica, que eu fui consultar para este caso, dá-nos uma, mesmo a propósito, dá-nos uma definição de crítica textual perfeitamente quase desatualizada, diria eu. A crítica textual é a técnica para restaurar os textos tão próximo quanto possível da sua forma original. Já quando utiliza técnica é interessante porque não há uma técnica, não é a técnica, porque há muitas formas de aproximação, e depois esta ideia de restaurar os textos tão próximo quanto possível da sua forma original, que é algo que é praticamente inatingível. Portanto, enfim, esta tentativa, e depois ainda piora um bocadinho, porque depois explica o que é texto para crítica textual. São os escritos, mais do que os documentos formais, que são inscritos ou impressos em papel, em pergaminho, em papiro ou em materiais similares. O estudo de documentos formais, como escrituras, cartas, pertence à ciência que se conhece como diplomática. O estudo daquilo que se escreve na pedra é a epigrafia. As inscrições em moedas e selos são da província da numismática e de sigilografia. Esta é uma cabeça muito arrumadinha, obviamente julgo eu de metade do século passado, e se isto funcionar, ele diz-nos depois que, propriamente falando, a crítica textual é uma disciplina académica antiquíssima que serve para, enfim, basear as fundações do chamado autocriticismo, ao contrário do baixo criticismo, que é aquilo que fazem os colegas que fazem crítica dos textos, e que trata da questão da autenticidade e da atribuição ou interpretação de valores históricos e literários. E não conhecemos poucos exemplos destes académicos que pretendem definir qual é o melhor texto. Era uma tendência não tão antiga, mas relativamente antiga, de quem procurava definir, para fazer a colação da crítica textual, escolhiam um manuscrito que lhes parecesse o melhor, escolhiam ou o mais antigo, ou o mais completo, por exemplo, de um texto qualquer, tinham 7 ou 8 ou 10 versões, escolhiam a versão mais completa, porque era a que dava uma versão mais completa, e achavam que era o texto melhor, e todo o aparato crítico era feito em negativo, por assim dizer, em relação a esta versão que se tinha à partida assumido que era a versão melhor. Mas antes de progredirmos por aqui, a primeira ideia-chave que precisamos de entender é que alguns textos só têm um exemplar, só conhecemos um exemplar, o que não quer dizer que só tenham um exemplar, nós só temos um exemplar de alguns textos, mas há outros textos que têm uma multidão de testemunhos que, como por exemplo a Bíblia ou as etimologias do Santo Isidoro, que fazem criar problemas bastante diferentes daqueles que vamos tratar hoje. Mas normalmente os textos que circulam e que nós conhecemos têm muitas versões, circulam ao longo dos séculos, desde quando começaram a circular até, normalmente,
ao século XVII ou XVIII ou XIX, menos comum. E é com base nessa realidade que a crítica textual procura mexer-se. Eu não vou, porque senão não vou ter tempo, parar sobre os antepassados da crítica textual. Digamos que já desde a Idade Média que há autores que pretendem ou definir o que é um texto básico ou tentar comparar mais do que um texto. E no fundo encontramos diversos tipos de edições, somos sempre confrontados com isso. Só há um testemunho, o texto é diplomático, faz-se uma transcrição o mais próxima possível da forma original, mas se é um texto para divulgação, com notas ou sem notas, não tem aparato crítico. O que é isto do aparato crítico? O aparato crítico é a tentativa de dissecar um texto, por um lado, nas suas fontes, quem são os autores que o autor cita, os autores que o texto refere como as suas próprias autoridades, estamos sempre em torno da mesma palavra, não sei se já repararam, mas efetivamente o aparato de fontes dá-nos o quadro mental do putativo autor. Às vezes sabemos de quem são os textos, às vezes os textos são anónimos, mas aquilo que esta capacidade de encontrar quem são aqueles a quem estes autores vão buscar as suas referências e que são suficientemente importantes para integrar os seus próprios textos, quer explicitamente, quer implicitamente. Há casos em que se refere, tal como há bocadinho estávamos a ouvir, vou usar os exemplos do caso, tal como São Paulo ou São João, a manipulação da fonte da autoridade também é algo que é muito importante na nossa apreciação do texto. Para a quantidade de vertentes e variantes que aqui estamos a levar em conta e o que isto nos revela de quem escreve e de quem recebe. E depois o aparato dos testemunhos, que é aquele que nos vai interessar sobremaneira agora aqui, ou seja, quando temos 11 versões do mesmo texto, como é que nós gerimos isto? No meu caso, devo dizer-vos desde já que começou tudo por um famoso seminário ao qual vários de nós fomos, de latim medieval do professor Aires Nascimento, que se prolongou por um segundo ano no seu seminário de codicologia medieval. E o professor Aires decidiu que me ia dar um texto para eu fazer a colação, não me explicou o que é que ia fazer e disse-me: olha, tens aqui um manuscrito em microfilme, pegas numas folhas, não sei se vocês não devem saber o que é, numas folhas, daquelas folhas de 25 linhas, e escolhes uma caneta de uma cor qualquer, uma caneta de feltro. E eu pensava, como? O que é que eu faço? E vais transcrevendo palavra a palavra, anotas linha a linha este manuscrito. O texto tem 19 partes, ainda é um texto grande, mas faz-se de uma semana para a outra. Lá eu fiz aquele trabalho, sem perceber muito bem. Na semana seguinte ele entrega-me outro microfilme e diz-me: olha, agora pegas numa caneta de feltro de outra cor e por baixo desta linha transcreves tal e qual, palavra a palavra, o que vais transcrever. E esta história repetiu-se 11 vezes, porque havia 11 manuscritos. Claro que eu, ao fim do terceiro manuscrito, percebi o que é que estava a acontecer. E o que estava a acontecer é que o professor Aires Nascimento queria fazer uma nova edição crítica do De Correctionem Rusticoro e achou que me podia dar os textos para eu os transcrever. E claro, o que é que aconteceu? O que aconteceu é algo que, enfim, eu vou voltar um bocadinho atrás, porque esta ideia da transmissão do texto é evidentemente uma ideia básica, mas este trabalho que eu estava a dizer que fiz, de transcrição de documento palavra a palavra e depois de transcrição de testemunho para testemunho, também palavra a palavra, as mesmas palavras por baixo das mesmas palavras, para o que é que nos desperta? Para o facto de que aquilo que nós estamos a fazer é exatamente igual àquilo que fizeram os copistas na Idade Média. E nós também nos enganamos exatamente como os copistas, o que nos desperta de uma maneira bastante importante para os diversos tipos de erros e para a forma como o erro se faz. O processo é importante compreender para sabermos o que é que estamos a fazer. Há bocadinho falávamos que era importante saber o que é que soa o canto do roxinol. Neste caso, faz parte da aprendizagem nós percebermos para nós próprios o que é o processo de cópia. O processo de cópia, nós lemos um pedacinho do texto, memorizamos o texto, escrevemos, ditamos interior, transcrevemos e voltamos ao modelo.
e perdem-se coisas e acrescentam-se coisas, e há coisas que nós, neste processo que para nós é evidente, nós vemos uma coisa e copiamos essa coisa, há vários processos mentais que estão incluídos nesta transferência de uma mera palavra de um suporte para outro suporte, e isto implica erros que são inconscientes, para além de que na Idade Média estamos a lidar com outra coisa que estávamos a falar, que são as variantes ortográficas e a estabilização do E como a transferência do AE do latim clássico é algo que às vezes aparece, às vezes não aparece. Nos mesmos manuscritos, um escriba escreve as palavras de formas 2, 3, 4 vezes diferente, e as diferenças, as grafias, as variantes ortográficas podem ser importantes, temos que as anotar, mas temos que perceber que podem não refletir nada quando estamos a tentar refazer uma transmissão textual. Quanto aos tipos de erro, os tipos de erro que se encontram mais facilmente é a adição, a omissão, a alteração da obra e a substituição. E como é fácil de perceber, estes erros podem ser feitos de uma forma inconsciente, mas frequentemente são feitos de forma consciente. A omissão é talvez aquele que seja mais possível de ser inconsciente, assim como as alterações de sentido. Um ascribir em vez de um subscribir, um sentido tão diferente talvez não fosse muito fácil, mas palavras que possam parecer semelhantes e que os alterem. A fases que este processo tem, e eu digo-vos que comecei pela colação sem saber o que é que estava a fazer, mas quando sabemos o que é que estamos a fazer, a primeira fase é a de recensão dos manuscritos. Ora bem, eu tenho um texto, quantas versões é que temos destes textos, onde é que eles existem, como é que os procuramos, e aí não vou entrar em detalhes, mas há repertórios, há catálogos de bibliotecas, há catálogos de arquivos, há um conjunto de obras de referência que nos permitem, pelo menos, começar a fazer uma árvore, uma lista de manuscritos existentes, que, se nos tempos mais antigos tinham referências muito esparsas, nos dias de hoje convém que esta busca em catálogos, repertórios, bibliotecas e o elenco seja complementada por uma descrição muito detalhada dos manuscritos. Porquê? Não só porque nós somos picuinhas, mas sobretudo porque é importante para nós e para um futuro leitor perceber os contextos e as formas destes manuscritos, como é que estão preservados, onde é que estão preservados, qual é a tradição deles e, portanto, a localização, o título, o conteúdo, a epígrafe completa, quem e onde e quando é que este manuscrito foi composto, quem foram os possuidores, sabemos ou não. No fundo, isto implica todo o conhecimento da circulação dos manuscritos, a proveniência do manuscrito, que é uma coisa que pode ser igual ou não a quem é que é o possuidor, o tipo de letra, o sistema de abreviaturas, que é também muito importante porque nos remete até para a própria cronologia, a organização do códice, ou seja, este texto está num códice, o que é que está para trás e o que é que está para a frente, que tipo de códice é que isto é, quando é que foi feito, e portanto tudo isso pode ajudar a perceber o texto no seu contexto codicológico, mas também no seu contexto histórico e no seu contexto mental. E depois, evidentemente, o suporte, os elementos decorativos, todas as anotações marginais, desde as do tempo às dos sucessivos arquivos por onde vai ser passando, os sucessivos leitores que vão tomando notas e, claro, a bibliografia. Quem é que já tratou deste manuscrito, se alguém já tratou do manuscrito. Em relação à colação, já vos falei, era a fase em que eu estava, foi a fase pela qual eu pessoalmente comecei, e a escolha, ao contrário do que se fazia de antes, em que os autores, já estou a passar um pouquinho, okay. A escolha, ao contrário do que se fazia de antes, em que os autores escolhiam uma versão que achavam que era a melhor e depois faziam um aparato crítico por relação com a versão melhor, e reparem, isto da versão melhor não é algo fácil de ser feito, porque partia-se frequentemente do princípio
que a versão mais recente era a que estava mais longe do original. E tem sido demonstrado repetidamente que, às vezes, a versão mais recente é apenas uma que foi copiada diretamente do manuscrito mais antigo, como aquela famosa máxima da versão mais difícil ser a que está mais próximo do original, porque as versões mais complicadas são as que normalmente se modificam menos. Normalmente. Os cuidados críticos a ter neste trabalho são permanentes, constantes, e mantêm a cabecinha acordada a quem tem que as fazer, porque as variantes com que estamos a trabalhar são muitas e são tantas quantas as variantes que os próprios textos nos vão dar. Quando transcrevemos os textos palavra a palavra, começa-se a perceber que há famílias, há tradições que criam famílias de textos. Há 5 ou 10 manuscritos que são praticamente todos iguais, exceto num passo em que um deles é um bocadinho difícil. O que é que nós podemos dizer? Que é uma relação colateral, por assim dizer, destes manuscritos? Que eles derivaram todos de um e que foram copiados em ramificações paralelas? Que foram sendo copiados uns dos outros? É difícil chegar a esta conclusão, porque também é verdade que se nós tivermos um manuscrito que for exatamente igual àquilo que nós pensamos que é a sua cópia, exceto num passo, então este manuscrito tem uma inovação. Mas nós podemos descobrir que este manuscrito é exatamente igual àquele que o antecede, cronologicamente e na sua forma, mas que esse outro passo que este manuscrito tem, também um outro manuscrito tem. Portanto, isso irmana este manuscrito B, digamos assim, com o manuscrito C, que é exatamente igual àquele e ao A que o antecede, mas ambos acrescentam mais um pontinho, ou mais um parágrafo, ou mais uma parte, ou mais qualquer coisa que faz parecer que, se calhar, estes dois que têm mais um, derivam não de um A, mas de um D, ou um A', se quiserem, como quiserem. E, portanto, há um trabalho permanente de construção. E como é que isto se faz? Faz-se através da análise das variantes. E, portanto, uma coisa que temos que fazer logo quando fazemos a colação é, obviamente, é impossível não o fazer, quando estamos a ler um trabalho, ficamos com a noção da estrutura do texto. Se é um texto muito grande, costuma ter partes, portanto podemos dividir em partes, depois vemos todos os testemunhos, se há partes que faltam, se há partes que não faltam, se as variantes são de monta ou não, e se forem de monta, eu, por exemplo, havia um manuscrito, que é o M, que eu gostava particularmente, porque como não sou muito disciplinada, gostava imenso do copista do M, porque as versões que ele inventava eram extremamente originais e criativas. E chegava a um passo em que o Martinho Dume tinha, alegadamente, deixado em aberto algo que não tinha tratado, e ele escrevia 4, 5, 10 linhas, não sei se da sua lavra ou da lavra do manuscrito de onde andou, de tal maneira que se pensou em retirá-lo da tradição, porque era tão original que fugia de tal maneira ao modelo que era como, mas para mim, que estava a copiá-lo palavra a palavra, pensava, chegou aqui, está farto, e começou a meter um bocadinho da sua própria lavra nesta parte. E é nesta fase, quando acabamos a colação, que vamos verificar as variantes lexicais e as variantes gráficas. Este processo vai permitir aquilo que se chama uma leitura vertical dos testemunhos, e é dela que vai sair a nossa versão crítica. Vertical, e já vamos ver porquê. Eu trouxe-vos aqui, não consegui encontrar as minhas velhinhas folhas de 25 linhas, não sei porquê, esconderam-se no meio de tantas mudanças, mas reproduzi aqui uma hipótese. Neste lado, o passo que estamos a analisar é a introdução 2, há 2 partes na introdução, há manuscritos que têm só uma parte, há outros que têm a segunda parte. Os manuscritos que têm a segunda parte é esta família do KBPV, e estamos na linha 1. E a linha 1, como veem, a transcrição dá-nos variantes ortográficas, que não têm interesse nenhum. Se é escrito com letra maiúscula ou com letra minúscula, se escreve tue ou se escreve tuai, pode querer dizer, é importante apontar, porque pode querer dizer que estão a transferir de um manuscrito mais antigo ou não, mas também não pode não querer dizer nada. Portanto, todas as variantes ortográficas devem ser anotadas, mas devem ser mantidas no seu sítio, até que, por exemplo, a reconstituição do texto
nos exigem que vamos ver qual é a métrica das palavras e, nesse caso, se é um AE ou se é um E, pode ser importante, mas na Idade Média nem sempre estas coisas são importantes. A mesma coisa com caritatis, com Q ou com C ou com K, neste caso não apareceu nenhum, mas às vezes aparece, mas a mesma coisa não se pode dizer de sanctitatis. E esta família de manuscritos não tem uma palavra que aparece no texto crítico, que é sancte, epistolae tuae sancte caritatis. Este manuscrito K, e reparem, isto pode ser perfeitamente um erro do copista que está a ler sancte caritatis e quando vai escrever, escreve sanctitatis. A mesma coisa com accepi e accepit. Inquam, inqua, scribes, scripsisti, scribis, e portanto, algumas mais importantes, outras menos importantes, mas este tipo de variantes, que eu diria daqui a que mais nos poderá dar pistas será o Sanctitatis Caritatis, porque se encontrarmos um outro manuscrito posterior que nos diga Sanctitatis, dá a ideia que há uma remissão para isto. E também cabe ali a avisar a nossa Presidente que estamos muito na hora e, portanto, o quadro de variantes lexicais vai entrar em conta com isto. E, portanto, com base naquele exemplo que vos dei, aquilo que temos são as tais variantes que nós conseguimos ler de cima para baixo, em que Caritatis faz uma família do KPV, Sanctitatis faz uma família do manuscrito B, mas já o Qua e o Scripsisti, o Scripsisti parece indicar que, tal como com Sanctitatis, o B é um manuscrito com algumas características específicas, mas depois o Qua já nos aparece no B, mas também no P e no V, e portanto depois o trabalho que vamos ter que fazer é o trabalho de recensão crítica com base precisamente nestas variantes e na forma como elas se vão organizando em famílias que nos vão permitir criar aquilo que se chama um sistema código, que basicamente é a árvore genealógica dos códigos. Como é que os códices foram sendo transmitidos de uns para os outros? Organizam-se normalmente cronologicamente, do lado esquerdo a tábua cronológica para percebermos a lógica cronológica, peço desculpa, mas depois os manuscritos que se vão ramificando em famílias que, consoante as variantes são comuns ou não comuns, nos permitem criar uma versão. E vou terminar. Aqui era a minha fase de levantamento de manuscritos e de descrição e, portanto, a tentativa, normalmente dá-se-lhes umas letras, que é a forma mais fácil de os definir, e as datações, portanto, organizam-se normalmente por cronologia, e aqui as minhas notas básicas sobre o que sabíamos de cada um dos manuscritos por arquivo onde são descritos. Isto era o quadro no qual eu tentava perceber, peço desculpa por gatafunhos, mas enfim, o de correczione, quais eram os textos que estavam imediatamente antes e imediatamente depois, e no fundo, dentro do manuscrito, o que é que havia mais. E isto permitia-me verificar que este manuscrito aparecia sempre com muitos Isidoros e Jerónimos à mistura, como podem ver, e antes do de correczione, como seria de esperar, Cesário Darle, Atanásio e eventualmente até o próprio Santo Agostinho. Depois a definição do sermão, o esquema do sermão, quantas partes é que temos o esquema do sermão e depois da colação feita, quais são as partes deste sermão que foi possível identificar que existiam nos manuscritos e não existiam noutros. E se vocês olharem só para este quadro, já verificam que há aqui um conjunto de manuscritos que não têm determinadas partes. Mas este, por exemplo, não tem a segunda parte do incipit nem a dedicatória, mas tem tudo o resto, mas não tem o capítulo 16 e não tem o capítulo 18. Este, o Taleme, não tem nada do princípio, aqui a meio também não tem estes três, e portanto não se pode criar famílias só com estes. Este praticamente só transcreveu as últimas partes. Estes, porque é que há tantos que não se dedicam à dedicatória, nem à segunda parte do incipit? Não há nenhum que me desse o título, que foi uma coisa muito engraçada, sempre se lhe chamou de correczione, não há nenhum manuscrito que lhe chame de correczione. Uns começam por epístola, outros por sermo, mas não há nada desses exemplos. E depois
aquilo que é mais difícil, que é a aproximação às variantes. E termino por mostrando-vos que o meu desatino total em relação às variantes foi resolvido pela intervenção quase miraculosa do professor Dias e Dias, que me pôs dentro na cabeça sobre o que é uma variante e como é que se ordena uma variante. Porque a ideia era, pronto, vou juntar todas as adições, todas as... e portanto vem a ofensa é fluido, obliti, criator obliti, póster, animas, com, obliviscentes, deon, criator, é o M, estão a ver? É o mais criativo. Omissões, a mesma coisa, e também as permutações. O devel, velut, isto pode ou não ter algum interesse, mas aquilo que realmente acaba por ter interesse é, quando formamos os quadros das variantes lexicais, perceber onde é que estão as variantes que verdadeiramente implicam uma mudança grande. E depois, se repararem, estas famílias que automaticamente estão a construir-se. Em cada uma das palavras, estes manuscritos todos, e reparem, há aqui uma certa constância, não vos vou irritar com isto, mas se vocês virem, há uma certa constância, depois tem que se pensar porquê, mas estes K, B, S, V, são muito constantes. E basicamente o sistema a que se chegou foi este, como veem, muito disperso, muito complexo. Reparem neste, que é hipotético, mas que seria do século XIII, tendo por base um manuscrito também não conhecido do século VIII, ao qual se chega pela comparação das variantes de todos os outros, mas não conhecemos nenhum destes textos segundos, nem conhecemos o texto alfa, evidentemente, e aqui o resultado preliminar, não com a versão básica, o texto, o aparato de fontes e depois o aparato positivo de versões. E pronto, não digo mais, calma, mas espero que neste rápido percurso tenha podido, claro que podereis explicar melhor estas coisas, mas no fundo explicar as potencialidades, as valências, como eu chamei, deste tipo de exercício e o fascínio que é nós metermos a fundo. Isto é uma imersão no manuscrito, é uma imersão nos textos, é uma imersão quase, pensamos nós, muito arrogantemente, na cabeça de quem está a escrever, porque nós estamos a seguir passo a passo nos passos deles e, portanto, a percebermos uma série de mecanismos e de uma série de processos até mentais que se não praticarmos estes percursos, acaba por nos passar ao lado. Não é a mesma coisa olhar para um aparato crítico e ter que o fazer. Muito obrigada.